Atena, a deusa da guerra, da sabedoria e das artes, é uma figura mitológica muito famosa. Segundo as versões mais populares, ela era filha de Zeus, nascida diretamente de sua cabeça, devido a um aviso ao qual Zeus recebeu de Gaia, de que Metis, sua primeira esposa, que estava grávida, daria à luz a um filho homem que poderia o destronar. Determinado a não querer isso, ele decidiu engoli-la antes que o risco se concretizasse. Ela, porém, acabou dando à luz a Atena dentro dele, e ela nasceu de sua cabeça. Entretanto, há uma versão pouco conhecida em que Atena, na verdade, é filha biológica de Poseidon. As tribos da Líbia, ao lado dos Maclís, estão os Alceanos. Estes e os Maclís, separados pelo Tritão, vivem nas margens do lago Tritonis. Os Maclís usam o cabelo comprido atrás, os Alceanos na frente. Eles celebram um festival anual da Atena, onde suas donzelas são separadas em dois bandos e lutam entre si com pedras e paus. Assim, eles dizem, honrando a maneira de seus ancestrais aquela deusa nativa a quem chamamos Atena. Donzelas que morrem de seus ferimentos são chamadas de falsas virgens. Antes que as meninas sejam colocadas para lutar, todo o povo escolhe a donzela mais bela e a arma com um capacete coríntio e uma panóplia grega, para então ser montada em uma carruagem e puxada ao longo da margem do lago. Com que armadura eles equiparam suas donzelas antes gregos vieram morar perto deles, não posso dizer, mas suponho que a armadura era egípcia, pois afirmo que os gregos pegaram seu escudo e capacete do Egito. Quanto a Atena, eles dizem que ela era filha de Poseidon e do lago Tritonis, que, por algum motivo zangada com seu pai, ela se entregou a Zeus, que a fez sua própria filha. Essa é a história deles. A relação entre homens e mulheres ali é promíscua. Eles não coabitam, mas têm relações sexuais como gado. Quando o filho de uma mulher está bem crescido, os homens se reúnem em 3 meses e a criança é julgada como sendo daquele homem com quem mais se parece. Ao lado dos Maxis da Líbia estão os Aueques, cujas mulheres conduzem suas carruagens para a guerra. Acima do Kirameicos em Atenas e do pórtico chamado Pórtico do Rei está um templo de Festo. Não fiquei surpreso que ao lado dele esteja uma estátua de Atena, porque eu conhecia a história sobre Erictonos. Mas quando vi que a estátua de Atena tinha olhos azuis, descobri que a lenda sobre eles é líbia. Pois os líbios têm um ditado que diz que a deusa é filha de Poseidon e do lago Tritonis, e por esta razão tem olhos azuis como Poseidon. É importante ressaltar que a mãe de Atena, Tritonis, é ambígua quanto às interpretações se é uma ninfa do lago Tritonis ou uma personificação deste lago, assim como os Potamóis são personificações de rios, como o deus rio Asopo, que foram capazes de gerar descendência. Também não é deixado claro qual a genealogia desta mãe de Atena. Além destas informações, Atena possui certos epítetos curiosos, para dizer o mínimo. Um sobrenome de Atena que é explicado de diferentes maneiras. Alguns o derivam do lago Tritonis na Líbia, perto do qual ela teria nascido, outros do riacho Triton perto de Alcamenai na Beócia, onde ela era adorada e onde, de acordo com algumas declarações, ela também nasceu. Os gramáticos, por fim, derivam o nome de Tritô que, no dialeto dos atamanianos, significa cabeça, de modo que seria deusa nascida da cabeça de seu pai. Tritonis, Tritonis. Sobrenome de Atena, como Tritogeneia e Tritonia. Tipes, filho de Agnias, deixou o povo cifraiano dos Téspios, bem habilidoso para prever a onda crescente no mar amplo, e bem habilidoso para inferir do sol e das estrelas os ventos tempestuosos e o tempo para navegar. A própria Atena Tritonis o incitou a se juntar ao bando de chefes, e ele veio entre eles um camarada bem-vindo. Ela mesma também moldou o navio rápido, e com seu Argus, filho de Arestor, o forjou por seus conselhos.
Portanto, provou ser o mais excelente de todos os navios que fizeram o teste do mar com remos. E nele foi criado Febo Apolo, um jovem ainda não crescido, no ato de atirar no poderoso Titius, que estava corajosamente arrastando sua mãe pelo véu, Titius que a gloriosa Elate deu à luz, mas a terra amamentou lhe deu um segundo nascimento. E nele estava Fricho, o meniano, como se estivesse de fato ouvindo o carneiro, enquanto ele era como alguém falando. Contemplando-os, tu ficarias em silêncio e enganarias tua alma com a esperança de ouvir algum discurso sábio deles, e por muito tempo tu olharias com essa esperança. Tais eram então os presentes da deusa Atena Tritonis. Não se há muitos registros de Atena fora da visão da cidade de Atenas, em parte se deve porque a tempo destruiu partes dos registros mitológicos permanentemente, e parte porque o lago Tritonis foi destruído ou deformado por um terremoto ou tempestade ao longo do tempo. Não se sabe ao certo a localização atual do lago, mas especula-se ser o sudeste da Argélia e o sul da Tunísia, moderno Shot el-Djerid de Shot Melgig. Entretanto, ainda restam alguns registros que mostram que Atena e o lago Tritonis possuem uma ligação profunda, como as que já mostrei e esta aqui agora. Pausanias apresenta uma racionalização do mito de Medusa. No mercado de Argos há um monte de terra, no qual dizem que está a cabeça de Gorgona Medusa. O mito milagroso, mas dou as partes racionais da história sobre ela. Após a morte de seu pai, Forces, ela reinou sobre aqueles que viviam ao redor do lago Tritonis, saindo para caçar e liderando os líbios para a batalha. Em uma dessas ocasiões, quando ela estava acampada com um exército contra as forças de Perseu, que era seguido por tropas selecionadas do Peloponeso, ela foi assassinada à noite. Perseu, admirando sua beleza mesmo na morte, cortou sua cabeça e a levou para mostrar aos gregos. Mas Procles, filho de Eucrates, um cartaginês, pensou que um relato diferente era mais plausível que o anterior. É o seguinte: entre os monstros incríveis encontrados no deserto da Líbia estão homens e mulheres selvagens. Procles afirmou que viu um homem deles que foi trazido para Roma. Então ele supôs que uma mulher deles chegou ao lago Tritonis e perseguiu os vizinhos até que Perseu a matou. Atena supostamente o ajudou nessa façanha, porque as pessoas que vivem ao redor do lago Tritonis são sagradas para ela. Nesta Sirtis ficava a ilha e o lago chamado Tritonis e o rio Triton, daí o santuário de Atena Tritonis. O lago tem uma pequena foz com uma ilha contra ela, e quando a maré está baixa, às vezes o lago parece não ter entrada. Este lago é grande com uma circunferência de cerca de 1000 estádios. Os líbios gizantes vivem ao redor dele, uma nação, com uma cidade a oeste. Pois esses líbios gizantes são considerados todos loiros e bonitos. E este país é o melhor e mais fértil, com enormes rebanhos e o mais rico. A seguir está a maneira de sacrifício que os nômades têm. Eles cortam uma parte da orelha do animal como uma primeira oferenda e a jogam sobre a casa, e tendo feito isso eles torcem seu pescoço. Eles sacrificam apenas ao sol e à lua, isto é, a estes todos os líbios sacrificam, mas aqueles que moram ao redor do lago Tritonis sacrificam principalmente a Atena, e depois a Tritão e Poseidon. Através do elemento da versão registrada em que Atena, zangada por seu pai Poseidon, voluntariamente se entregou a Zeus e foi adotada por ele, fica claro que os líbios queriam que sua Atena, apesar de diferença de nascimento, árvore genealógica e culto líbio, mantivesse os atributos helênicos e se encaixasse na mitologia grega. Não é um caso em que deuses estrangeiros foram identificados e confundidos com deuses gregos por algumas semelhanças. Foi consciente e a versão estrangeira tenta não anular a maioria dos atributos e histórias que envolvem a deusa Atena. Isso se reforça com a ligação pré-existente de Atena ao lago Tritonis. Portanto, é uma versão válida na mitologia grega. Opa, galera, aqui quem fala é o seu querido editor. Querido, confia. Mas enfim,
Tô passando aqui no final do vídeo só pra pedir o like de vocês. Por favor, deixa o like e se inscreve no canal. Até porque esse vídeo deu um baita trabalho na edição. E minha edição é uma verdadeira merda. Mas enfim, por fim, graças a Deus eu consegui terminar esse vídeo. Depois de 2 meses, eu terminei. E no mais é isso mesmo. Só deixa o seu like e se inscreve no canal e aguarde os próximos vídeos. Deixa o like aí, parceiro. Ninguém aqui tá pedindo seu anel, só deixar o like e ninguém sai ferido. Deixou? Muito bem, agora pode sair do vídeo e curtir outro, ok? Muito obrigado e fiquem até o próximo vídeo.